Amados, mais uma vez aqui estou para trazer mais uma lição bíblica desse quarto trimestre de 2022. A lição da CPAD, nesse trimestre, estudando sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. Então, mais uma lição aqui abençoada. Então, vamos lá. O texto áureo, que está em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, nos diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. E a verdade prática nos diz assim: para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Isto quer dizer, pessoas que dizem, mas isso já estava destinado a acontecer, isso já estava predestinado a acontecer. Nós vamos ver aqui, nesta lição, que há uma responsabilidade individual, e são as nossas atitudes que vão determinar as coisas que acontecem, que irão acontecer com todos nós, ok? Então, antes de dar continuidade, inscreva-se no canal, deixa seu like, comente, compartilhe, ok? Você pode verificar lá nas playlists aí do YouTube vários vídeos meus, ok? Principalmente essas lições do quarto trimestre estão tudo organizadas direitinho, ok? Desde a primeira até a sexta, e hoje já estaremos ministrando a sétima. E também do trimestre passado está lá também nos vídeos, ok? Você também pode examinar, ok? Então vamos lá, vamos dar prosseguimento. Leitura bíblica em classe. Está em Ezequiel capítulo 18, do versículo 20 ao 28. Nos diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová: não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas desviando-se o justo da sua justiça, cometendo iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. De toda a sua justiça que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, nele morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Então, nós temos aqui agora a introdução. Temos a palavra responsabilidade. A palavra responsabilidade é a palavra-chave desta
lição. Então, o que é responsabilidade? Responsabilidade, uma definição aqui nos diz a seguinte: obrigação de responder pelas ações próprias ou dos outros. Então, seria um compromisso, um comprometimento. Então, isto é responsabilidade. Introdução. O ponto de partida desta lição é uma máxima muito usada em Jerusalém e também entre os exilados de Babilônia, que diziam: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Isto quer dizer, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram ásperos ou estragaram, ok? Algumas traduções falam que ficaram ásperos. Então tá aí, Jeremias 31, 29, Ezequiel capítulo 18, versículo 2, temos que ter em conta que é importante ler o capítulo 18 com bastante atenção para ter um entendimento melhor desta lição. Principalmente você aí que ministra as lições bíblicas, né? Você quer se aprofundar, conhecer melhor, entender melhor a lição, precisa estar atento a esses detalhes. Com base nesse ditado, eles diziam que estavam sendo punidos por causa dos pecados de seus antepassados. Isso quer dizer dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus tataravós, enfim, dos seus antepassados. Então isso era uma máxima, era um provérbio, um dito popular entre os exilados na Babilônia e também aqueles judeus que se encontravam em Jerusalém. Eles estavam acusando os seus antepassados, os seus pais, pelo que eles estavam passando, né? Sofrendo naquele momento. Então, vamos lá. Sobre a máxima usada em Israel. Uma máxima equivocada, subponto 1. Então, já estamos no tópico 1, né? E o subtópico já nos diz uma máxima equivocada, quer dizer, algo que é reprovado, né? Equivocado. O ditado popular, os pais comeram uva verde, os dentes dos filhos se embotaram, isso quer dizer, se estragaram, se baseava numa interpretação equivocada sobre o terceiro mandamento do Decálogo, que está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, não é? Que diz assim: não te encurvarás a elas, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais aos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Então eles se baseavam aí nesse texto, que está também em Deuteronômio capítulo 5, versículo 9. Porém, quando ele diz aqui que visita a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração, no final, os judeus deixavam de observar o final da frase, que diz: daqueles que me aborrecem. Então, se a pessoa continuasse no pecado dos pais, repetindo a mesma coisa, aí sim estariam debaixo de maldição. Mas se eles se arrependessem, não seguissem os pecados dos seus pais, dos seus antepassados, certamente estariam debaixo da bênção. Então, prosseguindo, a maldição não é hereditária. Ela só permanece quando os filhos continuam nos pecados dos pais. Veja a expressão daqueles que me aborrecem, conforme eu falei ainda há pouco. É um princípio divino estabelecido desde a lei de Moisés. Está lá, Deuteronômio 24, versículo 16. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. Isso é lembrado na história de Israel. Está lá em 2 Reis, capítulo 14, versículos 5 e 6. Então, nesses versículos aí, de 2 Reis 14, capítulo 14, versículos 5 e 6, nos relata lá o seguinte: Amazias matou os assassinos de seus pais, porém poupou os filhos deles, baseado na lei de Moisés de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Ok?
a qual nós lemos ainda há pouco. Então, esse texto está lá em 2 Reis, capítulo 14, versículos 5 e 6. Subtópico de número 2. Jeremias e Ezequiel trataram do assunto. A palavra profética em Jeremias é escatológica, isso quer dizer, é para o futuro também. A seção de Jeremias, capítulo 30 ao capítulo 33, é o livro da consolação, que não foi editado separadamente como Lamentações. Essa parte da profecia anuncia a restauração de Israel e de Judá e contempla o futuro glorioso da nação unificada. Então, esses capítulos também falam do futuro glorioso, que após o arrependimento de Israel, Israel agora desfrutaria de um período de paz. Então, não diz esse oráculo, isso quer dizer, oráculo é profecia, ok? Essa profecia está nesse contexto, como nos revela também a profecia do livro de Jeremias, Jeremias 31, 29 e 30, conforme nós lemos anteriormente. É nesse contexto escatológico que nunca mais será pronunciado em Israel, tá? Provérbio popular. Mas a proibição anunciada por Ezequiel é imediata, conforme nós lemos lá, Ezequiel 18, não é? Versículo 2 e 3. Vou ler aqui o versículo 3. Vivo eu, diz o Senhor, que nunca direis esse provérbio em Israel. Então, que provérbio é esse? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram, se estragaram, né? Então, isso querendo dizer que os pais eram culpados pelo que eles estavam passando. Então, esse ditado aí é refutado aqui por Deus, através do profeta Ezequiel. Subtópico de número 3, o problema em nosso tempo. A doutrina das uvas verdes e dentes embotados ou dentes estragados, que predominou o imaginário popular de Israel, está aí em Jeremias 31, 29 e Ezequiel 18, 2. Ambas as passagens são a mesma coisa. Tanto Jeremias como Ezequiel fala sobre o assunto. Veio a ser parte do cardápio doutrinário de um movimento infiltrado em algumas igrejas conhecido como batalha espiritual. Essa parte do ensino é conhecida extravagante doutrina da maldição hereditária. Quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus, logo, essa passagem do terceiro mandamento do Decálogo não pode se aplicar aos crentes. Romanos capítulo 5, do 8 a 10. Pois eles se tornaram uma nova criatura, pois as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Devemos orar e agir para que esses ensinos equivocados não prosperem em nossas igrejas. Está aí, Judas, livro de Judas, está um pouco antes do Apocalipse. Não é o Judas Iscariote, sim o Judas, irmão de Jesus, ok? Só tem um capítulo, então Judas, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então isso quer dizer, nós devemos batalhar sim, né? Existe uma guerra espiritual, batalhar pela fé. Conforme está lá também em Efésios capítulo 6, nos fala, revestivos, né, de toda a armadura de Deus, para possar resistir o dia mal. Então, nos diz lá que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades e tudo mais. Porém, nesse caso aqui, dizer que existe uma maldição hereditária, nesse caso aqui é errado, ok? Jogando isso como se um termo de batalha espiritual, jogando, enfim, no pacote, né? Quando não tem nada a ver. O fato da pessoa pagar, o filho pagar pelo pecado dos pais, ou os pais pagar pelos pecados dos filhos e vice-versa. Então, prosseguindo, o tópico de número 2, sobre a salvação para todos os seres humanos.
Subtópico 1, a esperança para o pecador. Essa ideia está muito clara no capítulo inteiro, que para não deixar dúvidas, Ezequiel afirma de maneira direta, reiterando diversas vezes com exemplos claros e ilustrações. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, para que ninguém se perca. E nisso o profeta antecipa o pensamento do Novo Testamento, que está aí João 5,40, 1 Timóteo 2,4, 1 Pedro 3,9, nos fala sobre isso. 1 Timóteo 2,4 nos diz que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, isso é Jesus, Deus. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, Deus não tem prazer na morte do ímpio, conforme já lemos anteriormente aí, e que está relatado aí no capítulo 18 do livro de Ezequiel. Subtópico de número 2, refutando um pensamento fatalista. Tanto os exilados na Babilônia como os que estavam em Judá e em Jerusalém acreditavam ou se justificavam numa ideia falsa de que estavam pagando pelos pecados dos pais, mesmo depois da destruição de Jerusalém. Então nós temos aí Lamentações capítulo 5, versículo 7, nos diz assim: nossos pais pecaram e já não existem, nós levamos as suas maldades. Então isso era dito pelos exilados. Então, na verdade, eles não levaram as maldades deles, não é? Ou não era uma maldição hereditária. A questão é que eles continuaram pecando, igualmente seus pais também pecaram. Então, daí veio o castigo de Deus sobre eles, ok? Deus proíbe o uso desse ditado popular porque a responsabilidade é individual. O profeta Ezequiel fecha a porta fatalista do imaginário popular do povo de Judá e dos exilados da Babilônia. Ele torna claro o pensamento bíblico da responsabilidade individual de maneira textual e direta. A palavra alma nesse contexto significa a própria pessoa, quer dizer, a alma que pecar, essa morrerá. Mesmo que dizer, a pessoa que pecar, essa morrerá. Romanos 6, versículo 23 está escrito, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, que Deus dá de graça, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Certo? Então, subtópico de número 3, duas situações. O profeta explica com clareza os oráculos divinos sobre a relação de Deus com os seres humanos. Se o pecador abandona a sua vida cheia de pecados, todo tipo de maldade, iniquidade, e se volta para Deus, tal pessoa é perdoada. E se fizer juízo de justiça, certamente viverá, não morrerá. Está aí nos versículos 21 e 22 de Ezequiel, capítulo 18. Mas, pelo contrário, o justo se desviar da sua justiça e cometer injustiça e iniquidade, conforme todas as abominações que faz o ímpio, de toda a sua justiça que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Então, de outra sorte, ele está dizendo aqui que se o justo, confiando na sua justiça que praticara, depois vier a pecar deliberadamente, sem se arrepender, sem pedir perdão, sem se humilhar diante de Deus, todas as suas justiças que ele praticou anteriormente também não virá em memória. Se ele morrer, ele morrerá na sua iniquidade. Então, Deus é justo. Então, nós temos aí no Romanos 5,8, que nos diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Cristo morreu por todos, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porém, pela sua morte,
pela sua justiça, pela sua redenção, pelo sangue derramado na cruz, fomos justificados nele. Isto é, todo aquele que o aceitou, todo aquele que o aceita como único e suficiente Salvador e persevera nisso, ok? Então, é possível sim o salvo perder a salvação temporariamente ou definitivamente. Então, nós temos aí Lucas capítulo 15, versículo 32, que diz assim: mas era justos alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então, essa parábola do filho pródigo, o pai estava falando isso para o filho mais velho, ok? Então, temporariamente, né? Ele havia se perdido, mas depois ele se converteu, ok? E, segundo Pedro 2, versículo 20, nos diz: depois de ter escapado da corrupção do mundo e pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos, né, engodados e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Isso quer dizer, a pessoa, depois de estar no Senhor, ter buscado a Deus, ter se arrependido, volta para o mundo, volta a fazer as mesmas práticas, né? Então, o último estado será pior do que o primeiro, ele poderá praticar coisas terríveis, ok? Então, isso está registrado na palavra de Deus. Então, enquanto a vida, há esperança. Deus quer o arrependimento. Então, uma nova tomada de posição. Então, vamos prosseguindo aqui. Vamos lá. Agora o tópico de número 3. Nos diz assim, sobre a reação de Israel. Uma pergunta retórica. Na verdade, são duas perguntas. Não é meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? A pergunta retórica não espera a resposta. Trata-se de uma afirmação em forma de uma pergunta. Então, ele está perguntando, mas ao mesmo tempo já está afirmando. Então, não precisa de uma resposta. Assim Deus usou Ezequiel para falar o povo de Israel. É o que Javé afirma nessa passagem. Esses recursos estilísticos são frequentes nas Escrituras. Veja esses exemplos. Não é Arão levita teu irmão? Êxodo capítulo 4, versículo 14. Não errais vós em razão de não saberes as Escrituras e nem o poder de Deus? Marcos capítulo 12, versículo 24. Então temos várias passagens aqui, né? 1 Coríntios 10, 16, né? João 4, 35. Vamos ler mais um aqui. 1 Coríntios 10, 16. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Depois de explicar essa verdade e apresentar os fatos, vem a conclusão. Os caminhos do Senhor são corretos e o do povo torcidos. Então, Deus é perfeito, conforme diz a palavra, diz lá o salmista, né? Deus não erra, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, Deus é fiel, Deus é perfeito, porém, o caminho daquele povo é que estava sendo torcido, o caminho do homem é que é torcido, por não buscar a Deus, por não querer fazer a vontade de Deus. Subtópico de número 2, sobre a justiça. Ezequiel deixa claro, mais do que o sol do meu dia, que a lei da responsabilidade individual é justa e está de acordo com os atributos divinos. Esse atributo é manifesto no castigo do pecador e na premiação do justo, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Está aí o Romanos capítulo 2, no versículo 6, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Isso quer dizer, segundo os frutos das suas ações.
Gálatas, capítulo 6, versículo 7 ao versículo 8, por ali, está escrito: porque tudo que o homem semear, isso ele ceifará, ou colherá. O que semeia na sua carne, colherá corrupção, mas o que semeia no seu espírito, colherá ou ceifará a vida eterna. Esse atributo se harmoniza com a santidade de Deus. A Bíblia declara com todas as letras que somente Deus é justo, considerando justiça como atributo, no sentido absoluto de perfeição. Quer dizer, considerando no sentido absoluto de perfeição. Deus é justo, Deus é luz, nos diz a Bíblia, e nele não há treva alguma. Tiago nos diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Isso quer dizer, vem de Deus, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Ok? Então Deus é imutável, ele não muda, ok? Então vamos lá, subtópico de número 3. Arrependimento. Então tá lá, Ezequiel 18, versículo 27 e 28. Deus é justo e misericordioso. A retribuição ao pecado, quanto mais, vem depois de muitos anos de apelo ao arrependimento sem resposta do povo. Isso quer dizer, o povo ia pecando, e Deus enviando os profetas e advertindo e falando com o povo para que ele se arrependesse, até que chegou um ponto em que Deus trouxe a justiça, trouxe o juízo, conforme nós falamos bastante na lição passada, em 2 Crônica, capítulo 36, não é? Que não houve mais remédio. Porque o povo pecava contumazmente, eram pecadores contumazes. Assim é com o ser humano nos dias de hoje. Deus vai advertindo. Se não há arrependimento, então vem o castigo, vem a cobrança. E o pior de tudo é se a pessoa morrer nos seus próprios pecados. Aí está perdido, né? Condenado eternamente. Então Deus não é covarde, ele dá chance para que haja arrependimento, porque Deus é amor, mas ele é justiça. O seu amor está unido à sua justiça. A resposta dada aos críticos deixa claro também que, mesmo o ímpio na sua impiedade, deixando o pecado e voltando a praticar a justiça, tem o perdão. Todos precisam de arrependimento e buscar o perdão de Deus, e não acusar o próprio Deus. Então está aí Isaías, capítulo 55, versículo 6 e 7, está escrito: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E o 7 diz: deixe o ímpio o seu caminho ímpio, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torna-se para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Aleluia! Glória a Deus! Então, nós temos aí, ainda prosseguindo, essa história se repete em nossos dias, porque é tendência dessas pessoas culparem a Deus pelas suas mazelas. Devemos levar a palavra de Deus a essas pessoas, pois nenhuma felicidade pode ser plena sem Jesus. Então, nos faz lembrar Adão, lá em Gênesis, né? Lá pelo capítulo 3 de Gênesis. A Bíblia nos diz que quando Deus perguntou a Adão por que ele havia comido do fruto proibido, ele disse: foi por causa da mulher que o Senhor me deu. A mulher que o Senhor me deu me enganou. Então isso quer dizer, lançou a culpa para Deus, né? Não assumiu a sua responsabilidade. E quando Deus perguntou à mulher, a mulher lançou a culpa na serpente.
a serpente me enganou. Então, as pessoas normalmente têm o costume, né, de não assumir as suas responsabilidades, os seus compromissos. Só que a Deus ninguém engana, ok? Então Deus não se deixou levar pelo pecado, né? pela falácia de Adão e nem pela falácia de Eva, né? Também não deixou se levar pela falácia do povo de Israel que estava exilado na Babilônia, nem pelo povo que estava lá em Judá. Ambos estavam sofrendo. Porém, Deus não se deixou levar por eles, né? Eles estavam lançando a culpa nos seus pais. E Deus falou que a responsabilidade era deles e não dos seus pais. Por quê? Eles continuavam pecando da mesma forma que os seus pais também pecaram. Ok? Então, nós temos aí Salmo capítulo 7, versículo 11, que diz assim: Deus é um justo juiz que se ira todos os dias. Assim como ele se ira todos os dias, ele também ama. Ele é amor, não é conforme falamos, mas ele também é justiça. E ele é um justo juiz. Então, que se fizermos o que é correto, certamente teremos a aprovação do nosso Deus. Ezequiel 18, 27, mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando juízo e justiça, conservará a sua alma em vida. Ok? Então, Atos capítulo 3, 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Conclusão: depois de refutar o imaginário popular de que Deus estivesse sendo injusto pelo castigo do povo, o profeta chama os seus leitores para uma reflexão. Esse discurso soteriológico, então isso aqui quer dizer sobre soteriologia, que é a doutrina da salvação. O discurso soteriológico seria um discurso sobre a doutrina da salvação, ok? Sobre a salvação. É muito importante, continua atual na vida da igreja e na pregação cristã. É nossa responsabilidade levar esta mensagem aos perdidos da terra. Romanos capítulo 17, ou melhor, Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E no capítulo ainda diz: quão suaves os pés daquele que anuncia a salvação, que anuncia a paz, que anuncia as boas novas, que anuncia o evangelho de salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então daí a necessidade de se pregar a palavra de Deus aos perdidos, a todos aqueles que se encontram à margem da lei, da Bíblia. Isso quer dizer, à margem da graça de Deus, que é a dispensação em que nós estamos vivendo atualmente, ok? A graça de Deus. Então, para que os pecadores sejam alcançados pela graça de Deus, precisamos anunciar, precisamos falar da palavra de Deus, ok? Então, que Deus abençoe a todos. Não se esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal, ok? Comente, compartilhe, porque isso é muito importante para que outras vidas também sejam alcançadas pela palavra de Deus, ok?